Irmãos, abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 15 ao versículo 19. Aqui nós vemos um recado que Jesus dá para a igreja de Laodiceia. E ele disse assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aleluia. Aqui nós vemos essa mensagem dura que Jesus dá para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que, aos olhos deles, eles não precisavam de mais nada, porque eles adquiriram muitas riquezas. E muitas vezes, nós fazemos parte disso, dessa cegueira espiritual. Nós achamos que a nossa vida está perfeita, que não precisamos de mais nada. Mas na verdade, nós estamos pobres, cegos e nus. É isso que diz a palavra de Deus. E aqui ele dá alguns conselhos para essa igreja. E o último conselho, ele diz assim, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E Deus falou muito forte no meu coração: fale sobre a cegueira espiritual. Nós estamos precisando do colírio de Deus na nossa vida, para a gente voltar a enxergar as bênçãos do Senhor em nossas vidas, para enxergarmos o chamado que Ele tem para nós. E muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, e a pior cegueira que existe é a espiritual. Se você tem algum familiar, algum amigo, com certeza tem, que você fala de Deus, você prega, você faz o que for preciso, e essa pessoa não enxerga. Parece que tem uma venda nos olhos dela. E realmente tem, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a revelação da graça de Deus em Jesus Cristo. Então nós devemos ter muita paciência, orar muito por essas pessoas, e nós devemos entender principalmente que quem convence aquela pessoa do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nós não temos força em nós mesmos. Esses dias eu assisti aquele filme, eu até falei aqui, de Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu achei tremendo aquele filme, porque mostra uma visão realista de como era na época do apóstolo Paulo. Ele estava preso, mas o que mais chama atenção é que ele não tinha aparência nenhuma. Ele não falava de forma talvez ousada. Ele era um homem que até os estudiosos dizem que ele era baixinho, careca. Ele não tinha nada que talvez atraísse atenção. Não era um homem que talvez falasse tão bem. Mas nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Um homem muito usado por Deus, que escreveu quase todo o Novo Testamento. Porque ele confiava não na sua sabedoria, na sua forma de falar, mas ele confiava no agir do Espírito Santo. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. E um dos maiores problemas de visão que nós temos hoje é a miopia. A miopia atinge 1/4 da população da Terra, e ela vai passando de geração em geração. E o que acontece quando a pessoa ela é míope? Ela consegue enxergar bem de perto, mas de longe ela não consegue, embaça as vistas. E da mesma forma, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós enxergamos somente o que está aqui na nossa frente, mas não temos a capacidade de enxergar adiante. E é isso que o inimigo tenta fazer, com que a gente olhe só para o aqui e agora. Ele sabe disso, e ele então vai trazer essa cegueira espiritual. Tem pessoas que são felizes hoje, estão bem com Deus hoje. Talvez hoje, eu creio, Deus vai falar com você, você vai sair empolgado. Mas amanhã, quando virem as lutas, você vai se esquecer. E você vai ter uma visão embaçada de quem Deus é, daquilo que Deus prometeu. Quantas vezes Deus nos promete algo, nós saímos com uma palavra no nosso coração, e de repente o inimigo rouba essa semente
e a gente não consegue mais enxergar aquilo que está diante de nós. E é por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que nós não devemos fixar os nossos olhos naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E isso é muito importante. Porque você acha que tantas pessoas hoje, elas trocam as coisas espirituais pelas coisas terrenas? Porque as coisas espirituais a gente não vê. Se você quiser ser abençoado por Deus, viver o chamado que Deus tem para você, receber todas as promessas dele, você tem que aprender a viver pela fé. Porque se você olhar somente aquilo que os seus olhos veem, você vai se frustrar e você vai fazer as escolhas erradas. Então, nós precisamos aprender a enxergar com os olhos da fé. E mesmo que pareça algo impossível, o Senhor diz, se você crer, você verá o impossível, a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Então, aquilo que nós não vemos é eterno. E tem muitas pessoas que elas se alegram hoje, mas amanhã elas já pensam que Deus não está com elas, que Deus as abandonou, se esquecem das promessas de Deus. E há aqueles, como eu disse, que trocam os tesouros espirituais pelos tesouros dessa terra. Nós vemos um exemplo do filho pródigo. Ele já tinha uma vida estável com seu pai, uma vida abençoada, ele era feliz e não sabia, mas ele resolveu ir atrás dos prazeres deste mundo, das coisas passageiras, aquilo que a sua carne desejava, e ele chegou no fundo do poço. Nós vemos um outro exemplo, de Jacó e Esaú. Esaú, ele era o herdeiro da promessa de Deus, da bênção de Deus, mas um dia ele estava com fome e Jacó ofereceu um prato de lentilhas, e ele então resolveu trocar, como se fosse qualquer coisa, e ele então entregou a bênção da primogenitura para Jacó. E o que aconteceu? Depois daquilo a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele viu a besteira que ele fez. Ele trocou uma bênção espiritual tremenda por uma bênção passageira. Ele queria saciar a sua fome, e a Bíblia diz que ele se arrependeu grandemente. Nós vemos um outro exemplo também, o exemplo de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e um dia a Bíblia diz que eles ficaram tão ricos, tão prósperos, que eles não podiam mais conviver juntos, porque o seu gado, as suas ovelhas eram muitas, e estava já misturando aquilo. E então Abraão disse, olha, vamos escolher para que caminho nós vamos tomar. E Ló, a Bíblia diz que ele olhou os campos verdejantes, e ele decidiu ir para aquele lugar, que aos seus olhos era a melhor opção. Ele não consultou a Deus, só que ele não sabia que perto daquele local haviam duas cidades, Sodoma e Gomorra, e aquilo trouxe destruição para a vida dele, porque ele ficou muito perto ali do inimigo, e ele começou a gostar daquela vida, uma vida longe de Deus, perto de pessoas que não queriam saber de Deus. Então a Bíblia diz que Deus precisou mandar fogo naquela cidade, porque tamanha era a perversidade, a promiscuidade. Aquele povo não tinha coração nenhum. Só que Deus, por amar Abraão e por amar Ló também, Deus decidiu poupá-los. E quando eles estavam poupando, Deus disse, vocês não vão olhar para trás quando houver a destruição. E a mulher de Ló olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e naquele momento, ele fugiu para uma cidade ali perto, se escondeu em uma caverna, e ele com certeza estava muito abalado com tudo aquilo. Foi uma destruição terrível, perdeu a sua esposa, e ele se embriagou, e as duas filhas dele se deitaram com Ló naquele momento, porque elas pensaram, nós precisamos ter uma descendência aqui. Então houve ali um incesto que era abominável e continua sendo diante de Deus. A filha se deitou com o pai, e a filha mais velha que se deitou com Ló, dali surgiu um povo chamado Moabe. Os moabitas vieram através daquela descendência, e eu estou explicando isso porque você vai entender o que isso vai causar lá na frente. Então aqui nós vemos o que é a falta de visão espiritual. Quando os anjos foram avisar Ló, eles precisaram pegar ele pelos braços, porque ele estava tão arraigado com as coisas dessa terra, senão ele ia morrer ali. E Deus foi misericordioso, mas mesmo assim ele sofreu as consequências. Então
nós precisamos de uma visão cada dia mais espiritual na nossa vida, porque senão nós não vamos resistir. A destruição vai vir, a Bíblia diz, o juízo vai vir sobre essa terra, e Jesus vai voltar, e nós precisamos estar atentos, apercebidos quando Ele chegar. E Jesus disse, quando acontecer da minha vinda, os homens vão estar como na época de Noé e na época de Sodoma e Gomorra. Na época de Noé havia muita violência, os homens eram muito violentos, os homens também estavam cegos espiritualmente. E na época de Sodoma e Gomorra, os homens estavam muito promíscuos, voltados para a impureza sexual, voltados para a imoralidade sexual. Então Jesus disse que seria dessa maneira, e o mundo está assim, cada dia pior, cada dia os sinais da volta de Jesus estão mais visíveis, mas parece que as pessoas não estão apercebidas. Nós vemos um exemplo claro disso, agora está tendo aí o coronavírus. É impressionante a quantidade de crente morrendo de medo do que vai acontecer. Nós devemos, meus irmãos, olhar para Jesus, olhar para as promessas do Senhor e crermos que o Senhor nunca vai nos abandonar, não importa o que aconteça. Então vamos nos apegar no Senhor. E hoje eu quero falar sobre um profeta de Deus, que mesmo sendo um homem de Deus, ele ficou cego espiritualmente. Esse homem foi Balaão. A Bíblia conta que esse homem ficou tão cego ao ponto de uma jumenta falar com ele e ele nem percebeu. Imagina você chegar lá na sua casa, de repente o seu cachorro ou o seu gato começa a falar com você. Você não vai tomar um susto? Vai ser algo que você vai achar que você está louco, você vai querer se beliscar. E esse homem nem isso ele pensou, porque ele estava tão cego espiritualmente, né, que ele não percebeu. E certa vez, né, os israelitas, eles se acamparam perto do campo de Moabe, perto lá onde os moabitas moravam, que é a descendência, né, da filha com Ló. E eu queria que você lesse comigo, vamos lá em Números, capítulo 22, o versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantidade necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Aqui nós vemos que os israelitas, eles se acamparam nas campinas de Moabe. As campinas de Moabe hoje ficam lá na Jordânia. É uma região ali perto de Israel. Eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer ali a Jordânia há umas 2 semanas atrás. É um lugar maravilhoso, é emocionante você estar ali e ver os relatos bíblicos ali na sua frente. Ali perto foi onde Elias foi arrebatado, e é um lugar que, né, todo cristão deveria ir pelo menos uma vez, puder, né, porque vale muito a pena. E aquele lugar é uma região montanhosa, muito grande, e o povo de Israel chegou ali num número muito grande. E quando o povo de Moabe, os moabitas, perceberam isso, eles tremeram de medo, ficaram com muito pavor. Por quê? O povo de Israel já tinha um histórico. Aonde eles chegavam, Deus dava vitória. Eles venciam, eles acabavam com tudo. Então era um povo guerreiro, um povo preparado. E eles tinham acabado de vencer os amorreus. Então, o rei daquela cidade, o rei Balaque, ele teve uma ideia: eu vou pedir para um profeta de Deus amaldiçoar o povo de Israel, porque é a única forma de vencer esse povo. E ele então enviou os seus mensageiros com
bens materiais, com riquezas, para chegarem até o profeta Balaão. O profeta Balaão estava fora ali da cidade, ali onde o povo de Israel estava. Então, nós vemos aqui que ele enviou esses homens, né? E nós percebemos que ele reconhecia a autoridade que Balaão tinha. Balaão era um profeta, se ele abençoasse, era abençoado, se ele amaldiçoar, era amaldiçoado. Até aí tudo bem. O inimigo, né, decidiu fazer uma proposta para o homem de Deus. O problema é quando a gente dá ouvidos à voz do inimigo. É aí que começa a cegueira espiritual. E mais para frente eu vou te mostrar 3 sinais de que você está ficando cego espiritualmente. Porque uma coisa é fácil, né? Você olhar para o teu parente, o teu amigo, e ver a cegueira espiritual dele. Mas a pior cegueira é quando você se escandaliza com o pecado dos outros e você não enxerga os seus próprios pecados. E você acha que é normal. Essa é a pior cegueira. E Balaão, então, ele recebeu esses homens que vieram, né, cheio de coisas caras para ele. E olha o que diz o versículo 8. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Aqui é o problema. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vocês vieram de longe, passa a noite aqui, deixa eu ver o que Deus tem para falar. Tem pessoas, irmãos, que sabem que não deve fazer tal coisa, e mesmo assim a pessoa quer orar. Ah, mas eu vou orar para ver o que Deus fala. É perder tempo, irmãos, porque Deus não vai abrir mão da palavra dele. Deus zela pela palavra dele para cumprir. Então, o erro de Balaão foi esse, foi querer dialogar com o inimigo, foi querer dar ouvidos à voz do inimigo. Se alguém te fizer uma proposta, e você pensa, e você sabe, ixi, essa pessoa vai me propor alguma coisa errada, nem vai, irmão. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, nem aceite a proposta dessa pessoa, é seta do inimigo, porque o inimigo ele é astuto, não queira bater boca com ele. O diabo seduziu Eva, falando coisas boas, falando meias verdades. Ela caiu de ouvir a lábia do inimigo. Então não pense assim: ah, mas eu já estou firme o suficiente. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Se você sabe que se encontrar com tal pessoa vai dar problema, não vai. Não perca a sua bênção, não saia da presença do Senhor. Amém? Então, ele decidiu consultar a Deus. E vamos ver o que é que Deus respondeu para Balaão. Olha o versículo 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Glória a Deus. O povo de Deus é abençoado, irmãos. Não vale encantamento contra nós. Nós não temos ideia do quanto Deus nos protege, porque o diabo, a Bíblia diz, ele anda ao nosso redor, como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então você está aqui hoje ouvindo a palavra, pode ter certeza, Deus já te livrou muito. Deus já te livrou de muito encantamento, muita macumba, muita maldição, muita obra do inimigo contra a tua vida. Mas você precisa permanecer debaixo da proteção de Deus. Amém? Então, Deus disse: ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque já é um povo abençoado. Então aqueles mensageiros voltaram lá para o rei Balaque, e eles falaram: olha, o homem lá é duro na queda, o cara não aceitou não. O homem é de Deus mesmo, né? E aí o rei não se contentou, com certeza, porque ele percebeu os detalhes. O diabo, meu irmão, ele não sabe o que passa na sua mente, mas ele percebe os sinais. Ele não pode ler os seus pensamentos quando você resiste a uma tentação, quando você enfrenta uma provação. Ele não sabe se você está firme com Deus ou não, mas ele percebe os sinais. Se ele vê um sinal de fraqueza, se ele vê que você quase caiu em tentação, ele vai tentar de novo. Ele não é bobo, ele sabe que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se persistir, pode ser que você venha cair. Se ele perceber que você está muito firme, ele vai fugir de você. Assim como Jesus, no deserto, ele resistiu o diabo
todas as vezes, firmemente. Ele não teve fraqueza ali. Estava fraco, sim, na carne, mas espiritualmente estava fortalecido. E a Bíblia diz que o diabo se retirou procurando uma próxima oportunidade. Então o diabo muitas vezes fica no pé do crente, porque o crente não se posiciona. Ele não usa a sua autoridade, a autoridade que Deus lhe deu no nome de Jesus. E por isso o diabo está sempre ele tentando, sabe? Um dia eu conversei com um rapaz, ele me contou aquilo que ele já me contava todas as vezes. Falei, pastor do céu, estou sendo tentado, rapaz. Estou quase caindo em tentação, não estou aguentando. Eu falei, cara, eu vou falar um negócio para você. Você precisa se posicionar, porque não é normal uma pessoa viver tentada o tempo todo, cara. Não é normal isso. Ou você não está se posicionando, ou algo de errado está acontecendo. Então, o diabo ele não vai ficar o tempo todo, porque se ele ficar o tempo todo e você resistindo o tempo todo, você vai crescer espiritualmente absurdamente. Então ele sabe que às vezes é preciso se retirar e tentar uma outra estratégia. E foi isso que ele fez com Jesus, e é isso que ele faz conosco. Mas naquele caso ele viu que houve ali uma brechinha, ele deixou os caras até pousar na casa dele. Então, o que ele fez? Ele pensou, eu vou enviar mais riquezas ainda, porque eu vi que ele ficou meio assim, sabe, cambaleou. Então ele enviou os mensageiros com mais riquezas ainda, para ver se naquele momento ele ia retroceder, né? E aqui então nós vamos ver no versículo 18, ó, que aparentemente Balaão estava agora mais posicionado. Olha o que diz, ó. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Olha aqui, parece que ele se saiu bem, né? Ele disse, ainda que vocês me ofereçam todas as riquezas do mundo, eu nunca vou desobedecer ao meu Senhor. Mas o problema está ali em seguida, né? Mas ele disse, mas fica comigo mais uma noite, né? Se acomodem aqui, e deixa eu ver, talvez Deus quer falar outra coisa. Meu irmão, tome cuidado, porque tudo já está revelado aqui para nós na palavra de Deus. Tem coisas que você vai orar que nem precisava orar, porque Deus já revelou a vontade dele na Bíblia. E se você não sabe o que Deus pensa a respeito dessa situação, peça para alguém te falar da Bíblia, pesquise no Google, faça consultas e veja o que a Bíblia diz sobre tal assunto, porque você vai ver que tudo já está revelado na palavra. Mas se nós analisarmos o versículo 20, nós vamos ver algo interessante. Olha o que diz, naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a vocês. Opa, peraí, parece que alguma coisa aconteceu aqui, né? Aquele homem, Deus estava advertindo ele, eu não vou amaldiçoar, mas de repente Deus mudou o tom da conversa, e Deus falou, se esses homens vieram até você, vai com eles, mas faça o que eu disser. Aqui eu entendo o que é a vontade permissiva de Deus. Não é a vontade plena de Deus. Deus não queria, mas o coração de Balaão estava tão voltado ali para aquelas riquezas, para aquelas coisas que chamaram a atenção dele, que Deus não teve outro meio a não ser dizer, vai lá fazer o que eles querem. E esse é o maior perigo na vida do crente, é na hora que Deus diz, você não quer fazer? Vai então, eu estou vendo que você está tentando, você está querendo. E é aí que nós caímos, meu irmão, é aí que nós corremos um risco terrível de ficarmos cegos espiritualmente, porque nós começamos a agir conforme o nosso coração. A Bíblia diz mesmo que certa vez Deus deixou o povo de Israel seguir os desejos do seu coração. É um perigo, irmãos, porque nós começamos a agir do nosso modo e às vezes depois de anos que nós vamos perceber a burrada que a gente fez de desobedecer a Deus e não consultar o Senhor. Então nós vamos ver agora o que aconteceu, a história que todos nós já ouvimos falar dela, aqui no versículo 21 ao versículo 35. Preste atenção. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado na sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor
parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo caminho. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi eu que fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a vocês. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Aleluia. Aqui nós vemos que enquanto Balaão estava indo em direção ao rei Balaque, lá nos Moabitas, um anjo apareceu na frente dele, mas ele não viu esse anjo. E a jumenta, ela viu, ela percebeu, né? Eles dizem que os animais, eles têm uma sensibilidade maior, conseguem ver, né? O reino espiritual mais fácil, né? E aquela jumenta viu o anjo e foi se desviando dele. Aí o anjo ia para o lado, ela também ia, ela fugia, até que ele cercou, não tinha como a jumenta fugir, né? Nem para a esquerda nem para a direita. Naquele momento a jumenta parou e Balaão começou a bater nela, começou a espancar aquela jumenta, e Deus abriu a boca da jumenta, algo sobrenatural. E mesmo assim, né, Balaão não percebeu, porque ele estava cego espiritualmente. E eu percebo alguns sinais que vêm com essa cegueira espiritual. E o primeiro sinal que eu percebo é que a cegueira espiritual nos leva a um descontrole emocional. Nós perdemos o controle das nossas emoções, né? Esse é um sinal claro de alguém que está cego espiritualmente. Olha comigo o versículo 28 e o versículo 29. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Olha isso, né? Olha o descontrole das emoções de Balaão. Queria matar uma jumenta porque ela não estava saindo do lugar. Então, aqui nós vemos, né, que a pessoa, quando ela fica cega espiritualmente, né, ela toma decisões sem pensar. E é essa a estratégia do inimigo. Ele quer que você fique, né, tão sobrecarregado de problemas e que você não olhe para Cristo, que você foque somente naquela situação, no aqui e agora, e você perca a sua visão de águia, a sua visão pela fé. E você então começa a se desesperar, porque o desespero é o território de Satanás. Quantas pessoas, quando estão desesperadas, né, fazem besteira no casamento, às vezes separa, depois se arrepende lá na frente, aí talvez já é tarde demais. Às vezes a pessoa vai para a violência física, até mesmo homicídio, né? Pessoas que estão aí presas, muitas delas estavam cegas, e o diabo soprou na mente delas, de repente foi lá, matou o cônjuge, matou uma pessoa por besteira, só que ela não percebeu, porque ela estava cega espiritualmente. Quantas pessoas tomam prejuízo financeiro, perde
bens que demoraram tanto para conquistar, por causa de uma oportunidade que surgiu ali na hora, sabe? Ou por não saber se controlar, não ter domínio próprio, e a pessoa toma prejuízo na sua vida. Então, quando nós estamos muito sem conseguir controlar nossas emoções, é um sinal de que estamos ficando cegos espiritualmente. Porque quando você está na presença de Deus, como nós lemos no começo, o colírio está sendo pingado nos seus olhos. Você está vendo, você não é nada. Você depende totalmente de Deus. Aos olhos do mundo, talvez você está sendo um derrotado, mas aos olhos de Deus, você está se enriquecendo da graça e do favor de Deus. Amém? O segundo sinal que eu vejo da cegueira espiritual, ela nos leva à ingratidão. Olha o que diz aqui o versículo 30. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Olha que ponto, né, irmãos? A jumenta, ela estava dizendo: você não vai me valorizar? Você acha que eu sempre fui assim? Ela estava querendo dizer: você está me tratando com desrespeito, você está me tratando como se eu sempre fizesse isso com você, mas eu nunca fiz isso. Eu sempre, te carreguei, eu sempre cuidei de você, e agora você está me maltratando. Então ele estava sendo ingrato, com aquela jumenta que sempre, deu apoio para ele. Quantas vezes nós também somos ingratos, com a nossa esposa, com os filhos ou com os pais? Isso é um sinal claro de que a pessoa está cega espiritualmente. O sinal claro de que Deus já está te abençoando e você não enxerga. Deus já está provendo a solução e muitas vezes você é ingrato. Isso é muito comum, quando uma pessoa constrói uma casa. E quem já construiu, eu não construí, mas eu sei de ver, o quanto é tenso, o quanto é difícil você construir uma casa, porque é pedreiro ligando o tempo todo, detalhes, que vão te enchendo. Aí o que acontece? Você vai lá, constrói a casa. No primeiro dia que você está na casa, era para você se alegrar, você conseguiu, glória a Deus, conseguir. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa passa um período ali que ela fica insatisfeita. Por quê? Ela passou por uma situação muito complicada e ela deveria o quê? Se alegrar, ser grata a Deus, mas ela foca no problema. Então muitas vezes nós ficamos assim também espiritualmente. Nós deixamos de enxergar o que Deus já tem nos dado, o quanto Deus já nos abençoou, e nós deixamos de agradecer, e de louvar ao Senhor. Então faça essa reflexão. Quantas vezes você tem agradecido as pessoas que estão à sua volta? Elas não são perfeitas, mas você também não é. Então crie o hábito de agradecer, de honrar a outra pessoa. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. E nós trazemos isso sempre para o lado da obediência, Obedeça os seus pais, seus pais e sua mãe. Mas na verdade nós devemos honrar eles, entendendo que Deus colocou eles na nossa vida. Nós devemos, valorizar a presença dessas pessoas que nos ajudam, E por fim, eu percebo que a cegueira espiritual, ela nos leva à morte. Olha o que diz o versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. E se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha o que causa a cegueira espiritual, a nossa morte, a nossa morte espiritual. Ela nos leva a se afastar completamente de Deus, até que venha, algo terrível, que é a morte, que é o salário do pecado. E Balaão, certamente ele estava desobedecendo a Deus, ele estava seduzido pelas riquezas, Então foi preciso acontecer exatamente isso para ele despertar. E naquele momento ele falou: eu pequei, eu fiz coisa errada, deixa eu voltar. Mas naquele momento o anjo disse: não, agora você vai até o fim. Você vai, mas vai dizer somente o que eu colocar na sua boca, Então Balaão, ele foi salvo 3 vezes pela jumenta. E Deus também nos dá muitos livramentos, Naquele momento que você pensa: eu vou fazer algo errado,
vou fazer algo que eu sei que não é para fazer. De repente, você entra na internet, parece que o primeiro post é falando com você, né? Você até pensa, não, acho que é coincidência. Não, eu acho que não tem nada a ver, né? Aí, de repente, você está lá para fazer aquela coisa errada, o teu amigo te liga. Rapaz, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos sair e tal. Então, Deus ele vai nos mostrando, né, que nós estamos indo no caminho errado. Ninguém cai da noite para o dia, é um processo, né? E Deus está vendo que a gente vai se afastando dele, e nós devemos vigiar diariamente, né? E qual que é a conclusão que nós vemos nessa história, né? Balaão ele seguiu em frente, mas ele não conseguiu atender ao pedido de Balaque. E guarde isso que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Você não vai conseguir satisfazer as pessoas lá fora. Pessoas talvez da sua casa, né, que vivem te dando conselhos. Para que você vai confiar nesse Deus? Faz assim, você tem que fazer a sua parte. E você, por decidir obedecer a Deus, você vai frustrar os ímpios. Você talvez vai ter que aborrecer teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Foi o que Jesus falou. Quem quiser me seguir vai ter que aborrecer até a si mesmo. Porque muitas vezes nós vamos querer ir para o caminho errado, mas nós vamos ter que aborrecer a nossa vida para seguir Jesus. Esse é o preço que a gente paga. Muitas vezes as pessoas vão ficar emburradas com você. Talvez alguém queria te vender um terreno. Você tem o dinheiro, mas você decide orar. E Deus fala, não faz. Aí você fala com a pessoa fica chateada. Quantas vezes a gente frustra as pessoas lá fora por não fazer o que elas querem? Mas continua, meu irmão, fazendo o que Deus quer. Somente o que Deus quer. E Deus vai te honrar. Amém? Então, só para a gente encerrar, eu vou resumir. Aquele rei Balaque ficou bravo com ele. Pô, mas eu falei para você vir, por que você não veio na primeira vez? Né? Eu te ofereci um monte de riqueza, era para você ter vindo. Ele falou, não, eu estou aqui. O que você quer? Pô, eu quero que você estenda as mãos sobre Israel e você vai lançar uma maldição contra eles. E eu vou te enriquecer, eu vou dar tudo que você precisa, tudo que você quer. Então ele levou ele no monte, de onde ele avistou Israel. E ele, antes de estender as mãos, ele falou, eu preciso orar. Porque Deus falou que eu só tenho que falar o que ele me disser. Quando ele foi orar, Deus, ele deu uma resposta para ele. Está aqui no capítulo 23. Mas eu vou ler só uma parte que todos nós conhecemos. Números 23, o versículo 19. Olha o que ele disse para o rei Balaque. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Olha o versículo 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Então, ele disse o seguinte, aquilo que Deus nunca mudou, nunca vai mudar. Deus é o Deus que abençoa o seu povo. E ele falou, eu não posso. Deus, se ele prometeu, ele não volta atrás. Apesar das falhas, irmãos, porque o povo de Israel, se você continuar a leitura, você vai ver que depois disso tudo, Israel pecou gravemente contra Deus. E mesmo assim, Deus foi misericordioso. Então ele falou, não tem como amaldiçoar esse povo está com Deus. E continuando, ele levou ele para o segundo monte, Deus falou a mesma coisa. E a terceira vez Deus falou a mesma coisa, não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Então, meu irmão, se você quiser estar debaixo da bênção de Deus, entregue a sua vida para Jesus, ande na comunhão com Ele, busque obedecê-lo, e você vai estar sempre debaixo da graça e da proteção de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos. Peça para o Senhor, Deus, abra os meus olhos todos os dias para que eu não venha pecar contra Ti, para que eu não venha trocar o espiritual pelo carnal, para que eu não venha trocar uma vida de glória por uma vida terrena, passageira. Eu quero Te louvar porque o Senhor está nos dando a oportunidade nessa manhã de limparmos a nossa visão espiritual mais uma vez, Senhor. Obrigado, Deus, porque muitas vezes o Senhor já nos deu livramentos, e se não fosse os Teus livramentos, nós já teríamos desviado há muito tempo. Oh, meu Pai, mesmo o Senhor fazendo tantas coisas na nossa vida, muitas vezes somos ingratos, muitas vezes não agradecemos as pessoas que o Senhor usa para nos abençoar, para nos servir, para nos ajudar. Senhor, Te pedimos perdão, Pai, pela ingratidão,
pelas vezes que não controlamos as nossas emoções, pelas vezes em que agimos no impulso e não consultamos o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a fazer somente a Tua vontade, a falar somente aquilo que o Senhor quer que a gente fale. E em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais da nossa família, meu Deus. Oh Senhor, nossos parentes, nossos amigos, Pai, eles estão caminhando para a morte, meu Pai, porque eles não têm a visão que nós temos, mas que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, nós te pedimos, eles não sabem o que fazem, Senhor. Eles não têm noção do que estão fazendo, mas nós já temos essa noção, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, e nós estamos agora intercedendo por eles, meu Pai. Assim como Abraão intercedeu por Ló, ele foi poupado, meu Pai, de Sodoma e Gomorra. Senhor, nós intercedemos pelos nossos parentes, nossos irmãos em Cristo, que talvez estão aqui na igreja, mas estão afastados do Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, e que o Senhor venha nos abençoar e nos capacitar para vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa carne. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, lembre-se disso. Aquilo que você não está vendo é exatamente o que Deus tem preparado para você. O que os olhos não viram, o coração ainda não sentiu, é aquilo que Deus está planejando para a tua vida. Não seja como aquele rico, né, que um dia esteve diante de Jesus e falou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele era dono de muitas riquezas, ele falou: vende tudo que você tem e dê aos pobres, e você vai receber um tesouro enorme no céu. E a Bíblia diz que ele virou para trás com o rosto abatido, porque ele não quis abrir mão de algo passageiro para receber algo eterno. Que você não seja assim, que você escolha o melhor de Deus. Amém?